legal, já estamos de volta no programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda. Pimenta Pimentinha tá à sua espera para você andar na moda e pagando muito pouco. Passe na Pimenta Pimentinha e confira, chegou coisa nova lá, viu? Tá demais a loja, não perca. Também com a gente o Colégio Criativo de Marília. Doutor Francisco, falando de febrefobia, falando de possíveis convulsões após os 41 graus. Às vezes até com 40, hein, cara? Não é. Veja, esse aspecto da crise convulsiva, não tem muito febril, não tem a ver com a intensidade. Né? Nós já tivemos, assim, 37,5 e verdade, convulsional. Depende do organismo de cada um. Da sensibilidade da criança e depende também da maneira como ela chega. Se ela chega rapidinho, 37,5, 38, você tem crise. Então, esse é um aspecto assim que a gente... essa febrefobia é em função da crise convulsiva. Porque se a febre não acontecesse nada e fosse, subiu a temperatura e a gente entendesse como está aí no slide, a gente podia passar o próximo aí, que a febre é exatamente isso, é um aumento da temperatura, quer dizer, é calor, aumenta a temperatura do corpo em função de quê? Uma resposta, que é uma resposta assim, de vários sistemas organizado de uma agressão, de uma resposta imunológica, né? Então, é um negócio fisiológico a febre, faz parte do funcionamento do sistema imunológico, mas o meu filho com febre, ele está doente, claro. Como nós estamos falando, na vacina não é doença, certo? Mas uma vacina, você tem febre, você tem uma resposta organizada do sistema imunológico. E aí, o seu cérebro mais sensível a isso, o cérebro da criança, com uma plasticidade maior, ele pode realmente apresentar uma resposta anormal. E isso não há pai que aguente, né? Não há pai que acaba aceitando essa situação e permitindo a febre. Então, olha o cérebro na tela aí, ó. A febrefobia, então essa aí é porque é o cérebro. Então a região do cérebro lá é o hipotálamo, a gente está vendo lá onde tem o centro da febre, né? Então esse hipotálamo onde está o centro da febre é ele que coordena uma série de respostas e que permite o aumento da temperatura. E aí você tem drogas que atuam sobre isso e fazem com que essa temperatura seja controlada. Mas o que a mãe deve entender que é um aumento da temperatura, quer dizer, você tem calor a mais no corpo. E aí você precisa de situações, vamos dizer assim, como cuidar, certo? Realmente roubar esse calor. Uma das coisas que você tem que fazer é colocar a criança num ambiente mais frio. Então você usa água, você tem lá uma temperatura aí em torno de 38 graus, quando você põe a criança numa temperatura de torneira, água de torneira, você tem aí 20 e poucos graus, talvez, um pouco menos, e você começa a roubar calor. Mas você precisa cuidar nesse aspecto, assim, banho. Não precisa colocar, às vezes as pessoas colocam álcool. Essa semana eu ainda atendi uma pessoa que colocou álcool na banheira. O álcool é absorvido, sabe, Marco, pela pele. Então, você tem um efeito do álcool sobre o sistema nervoso central, com sonolência, etc. Então, a gente pede para não fazer isso. Não precisa, não precisa colocar álcool. Então, com compressas, você com a criança deitada num trocador, ou num sofá, ou mesmo na cama, você vai molhando uma compressa com a água da torneira e vai passando nos pezinhos, nas pernas, no rosto, nos braços, depois você vai para o tronco, você passa na parte anterior, depois na parte posterior, e você vai perceber que aquela água do pano que você está usando, da fralda que você está usando, da toalha que você está usando, essa água volta quente, quer dizer, você tirou o calor dali, certo? E isso você vai repetindo, vai fazendo seguidamente, molha, vem com a toalha de água, encharcada de água, e você molha o pezinho de novo, molha as perninhas, os bracinhos, o rosto, a cabeça, o pescoço, as dobras da axila e o tronco, né, na frente, atrás, e com isso você está
roubando calor. É claro que é necessário que, junto com isso, você use um remédio antitérmico, né? Porque você vai acelerar com o banho que você está dando, com as compressas de água em temperatura ambiente. Não precisa ser água gelada, não, né? Pode ser água em temperatura ambiente, que você vai roubando calor aos pouquinhos. Você vai diminuir essa possibilidade de você ter uma crise convulsiva até que o remédio faça efeito. Então, se você der um remédio via oral, pela boquinha, o bebê vai passar pelo estômago, vai ser absorvido, depois ele vai fazer o efeito. Menos de 15, 20 minutos, 30 minutos, você não tem o efeito do remédio. Enquanto isso, você precisa realmente estar cuidando com o banho, roubando a temperatura do corpo, com uma compressa de água em temperatura ambiente. Isso eu acho que é fácil, né, Marcos? Você fazer, não tem uma dificuldade maior. E o resultado é bom. Ô, doutor, e a gente vê também, por que estranho, esquenta o corpo e dá frio, né? Dependendo do agente que está causando, às vezes você tem uma infecção de garganta por bactérias, por exemplo, você tem aquilo que chama de uma bacteremia. Então, substâncias tóxicas são colocadas na circulação sanguínea pela própria infecção e aí você tem essa resposta da criança ficar roxinha e tal, né? E o que também assusta muito os pais, olha, aconteceu isso, mas não teve convulsão, mas ela ficou assim um pouco cianótica, ficou abatida e tal. Isso é uma bacteremia e qualquer infecção pode fazer isso. Uma amidalite que você tem, você pode ter isso, uma bacteremia, diferente de febre. E às vezes, olha, a criança está assim, está tremendo e a temperatura ainda está normal. Espera daqui 10 minutos você tira de novo, aí já está 39, né? Ela sobe muito rápido. Doutor, então, mas ao mesmo tempo é bom ter febre, né? Não, é isso que nós estamos dizendo. Não deixa de ser um mecanismo de defesa, sabe? A febre. Agora, como você tem um potencial de risco de uma crise convulsiva, é por isso que nós achamos que deva ser controlada. Né? Porque se você não faz nada, igual essa experiência que nós tivemos, atendendo uma família da Austrália, mas lá é 41 graus, antes disso ninguém dá remédio. Né? Eu disse para ela, olha... E a criança estava com quanto lá? Não, ela chegou com 38. Nós vamos esperar mais 3 graus, senão não vai dar nada. Eu falei, olha, se você tem essa experiência e seu filho já viveu uma temperatura mais alta, pode até não medicar, mas eu aconselho você medicar, porque não é justo você passar por aqui, ter uma febre, ou deixar, não, pode deixar subir a febre, vai ter uma convulsão daqui 15 minutos, fala, pô, esse médico aí facilitou uma convulsão. Então isso é que a gente não quer facilitar para que haja uma complicação da febre, que é a crise convulsiva. Então quando você tem uma crise convulsiva, você identifica, é doença, não é doença, vacina não é doença, é uma doença, eu tenho que associar com outros sintomas. E essa febre é sempre importante, Marco, quando você tem uma criança de primeiro mês de vida, um recém-nascido. Então aí essa febre é muito mais importante, obrigatoriamente precisa de médico, obrigatoriamente precisa de exames para você definir a etiologia dessa febre. Algumas vezes é só calor do ambiente, mas precisa ser visto por médico. Então essa febre tem essas conotações, como remédios você tem disponível aqui, a dipirona, paracetamol, ibuprofeno, a somatória dos três, em geral se usa uma droga, mas pode fazer uma associação para melhorar o efeito. Então é isso que a gente tem que falar de febre, Marcos. É isso aí, chegamos ao final de mais um Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. Passa rápido, né? Demais. Mas a você, telespectador, a nossa mensagem é única. Continue a ensinar o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a vocês. Ótima semana a todos e até a próxima. Tchau!